tricolor, o São Paulo foi a Araraquara enfrentar o Palmeiras com mando de campo do adversário do Palmeiras. Como o Palmeiras está colocando o gramado sintético no Allianz Parque, aí o São Paulo acabou sendo obrigado a jogar em Araraquara. O Palmeiras era o favorito, não só pela montagem de elenco, mas porque montou um elenco e trabalha com praticamente o mesmo elenco há 1 ou 2 anos, né? E tem aí a chegada do Vanderlei Luxemburgo, que é a novidade, substituiu o Mano Menezes, e o São Paulo teve a continuidade, também uma novidade, a continuidade do Fernando Diniz. Não é o técnico que nos agrada tanto, mas enfim, o Palmeiras fez valer esta vantagem, né? Era o favorito no jogo de hoje, fez valer essa vantagem porque teve as melhores oportunidades para conseguir vencer o jogo. Mas o jogo acabou 0-0, muito por conta do Thiago Volpi, que fez uma defesa incrível, uma belíssima defesa. O Arboleda, que fez um corte, o Bruno Alves e o Juan Fran, os 4 ali participaram muito bem do jogo. Pelo lado do São Paulo ofensivo, nós tivemos um chute do Elinho no fim do primeiro tempo de fora e a jogada do Daniel Alves, que essa jogada deixou a gente aqui enlouquecido. Enfim, vamos falar um pouco do jogo, depois a gente chega na jogada do Daniel Alves, que iria consagrar o Thiago Volpi mais ainda, né? E provavelmente daria uma chance real do São Paulo de vitória, saísse na frente naquele momento, que depois daquele gol, inclusive, o São Paulo... Murchou, né? Não sei se Bruno murchou, Gross mas até parou de jogar. Parou de jogar. Antes do jogo começar, o repórter perguntou para o Luxemburgo como que o Palmeiras viria para esse jogo, né? O Palmeiras que colocou o menino titular pela primeira vez, o Luxemburgo falou que a ideia era começar um pouco mais retraído, porque sabia do estilo do São Paulo, do estilo do Fernando Diniz, e a partir disso atacar o São Paulo em contra-ataques, em velocidade. E quando isso aconteceu, enquanto o Palmeiras deixou o São Paulo tocar a bola, o São Paulo ficou ao seu estilo de uma maneira muito passiva, muito tranquila, porque o Palmeiras estava tentando segurar o São Paulo, só que o Palmeiras não pressionava o São Paulo buscando recuperar a bola quando o São Paulo ultrapassava o meio de campo. Então o São Paulo conseguiu uma ou outra triangulação, um ou outro chute de longe, que também não conseguiu se infiltrar na defesa do rival. Teve lances de escanteio, um desperdiçado pelo Bruno Alves, que cabeceou por cima, logo no comecinho do primeiro tempo. Teve outro que o Arboleda cabeceou, mas pro azar do Arboleda, a bola foi em cima do goleiro. O Arboleda, que começou com uns errinhos primários, ele teve uns errinhos de passe e tal, mas depois no jogo foi monstruoso, fez uma atuação muito boa. Ele, o Bruno Alves e o Thiago Volpi, na minha opinião, foram os melhores do time hoje. Eu incluiria o Juan Fran, o Juan Fran também, defensivamente. Conseguiu uma quantidade de interceptações, de desarme muito alta. Foi muito bem o Juan Fran. Mas depois que o Palmeiras começou a apertar essa saída do São Paulo, esse toque, quando o São Paulo passava do meio campo, começou a ter dificuldade, o Palmeiras passou a tentar antecipar os passes, interceptar o passe antes que a bola chegasse em um jogador do São Paulo, o jogo começou a se complicar um pouco. O São Paulo começou a ficar acuado lá atrás, não conseguiu avançar tanto no campo, o Palmeiras subiu o time, e aí foi gerando as dificuldades que a gente já está, não digo que está acostumado a ver, mas as mesmas dificuldades que a gente via ano passado, até porque é muito improvável que ano passado a gente tivesse de uma maneira e no segundo jogo do ano já tivesse tudo funcionando, né? Resolvido, né? Enfim, pronto, não vai estar. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: São Paulo não jogou bem, mas são 14 dias no ano, então isso sempre tem que ser ressaltado, de um trabalho recém-começado. Aí vai falar, mas o Luxemburgo também são 14 dias, mas é o elenco que está pronto há mais tempo, que ganhou o título recente. Um elenco tecnicamente melhor que o elenco nosso, com mais características do que o nosso. É só pegar um exemplo, o William Bigode, que entrou no São Paulo, ele seria titular, no Palmeiras ele é reserva. Hoje quem fez muita falta provavelmente foi o Igor Gomes. O Igor Gomes teria uma característica de quando o São Paulo tinha a bola e não tinha para quem tocar essa bola, e aí você ficava preso na marcação. Ele fez muito isso na Vila, ele fez muito isso em diversos outros jogos no Morumbi ano passado. Ele arrastava a bola, ele tinha essa condução de bola, tinha um passe também, então ele se encaixa perfeitamente nesse estilo de jogo do Fernando Diniz e consegue desafogar um pouco o São Paulo, consegue criar uma jogada melhor, consegue armar o time melhor, porque ele tem essa condução de bola. Ele é o objetivo, que é o que faltou no São Paulo hoje. Do nosso meio de campo, o principal jogador com essas características é o Tietê. Só que o Tietê, ele tá jogando de primeiro volante, ele tá muito mais distante do restante da equipe. Então,
o Elinho fica isolado, o Pablo fica isolado, o Vitor Bueno fica isolado, quando o São Paulo se vê um pouco mais acuado, porque você tem que trazer mais jogadores para buscar a bola e o resto do time fica mais distante. E falando em espaçado, depois que o Palmeiras conseguiu assumir um pouco mais o controle do primeiro tempo, é impressionante, impressiona a quantidade de bolas que entram desde a zaga do Palmeiras até a nossa zaga, como se não tivesse absolutamente ninguém no meio de campo. Sem combate, sem nada. Não tem nada. O passe que deveria ser, você pega um passe, tenta abrir o jogo para tentar criar um passe que chegue no centroavante para fazer o pivô ou em um dos pontas. No Palmeiras era muito simples, o Felipe Melo tinha essa bola, o passe ia direto pro Luiz Adriano. Essa bola não pode entrar desse jeito para ficar o Luiz Adriano e o Bruno Alves ou o Arboleda no combate. Não pode. E aí é um erro, ou ainda é um ajuste, não sabemos, de problema do nosso meio de campo. Problema de dar combate, problema de estar mais próximo. Parece que o time, o sistema defensivo, errado também, né? O sistema defensivo e o meio campo com um espaço muito grande, isso dá mais trabalho para pegar um time que ou esteja melhor treinado ou esteja já numa fase mais aguda do ano, esteja mais pronto, isso vai dar trabalho. É uma coisa para se corrigir. E uma coisa que até que você estava falando no jogo quando a gente estava assistindo aqui, ou uma coisa que impressiona no São Paulo. A gente está na defesa e os jogadores querem jogar bola, querem tocar bola. Tocar bola, a gente está sendo pressionado, acabou de recuperar uma bola, né? Então, assim, ao invés de dar aquele estouro porque tá passando um sufoco, quer recuar a bola pro goleiro. O Volpe teve um lance que ele saiu no meio. Já tá mais complicado, e o cara que tá mais complicado estoura do jeito que já podia A hora ter que a feito, bola né? chega no meio do campo, é um estouro de qualquer jeito e aí? Então é melhor estourar logo na defesa que você tá passando um sufoco do que colocar em risco. Teve um recuo pro Juan Fran muito perigoso, teve outro pro Volpe, que foram 2 jogadores do Palmeiras, que ele saiu ali. Então, assim, isso é uma coisa que não dá pra entender. Tem momentos que é pra rifar, sim. Tem momentos que é pra rifar. O São Paulo entende isso, só que o São Paulo ainda não entendeu o tempo que é pra rifar. Não, vamos tentar mais 3 toques antes de rifar. Só que você tá indo pra trás, tá jogando o cara pra bandeirinha de escanteio. E o cara num lance que ele não tem apoio pra fazer o passe. E com o adversário vindo pra cima. Quer dizer, você tá diminuindo suas chances de ter um sucesso neste tipo de lance. Agora, aí temos que falar... quando chega uma falta pro São Paulo no meio de campo, o São Paulo pega e joga a bola na área de qualquer jeito. Eu não consigo entender isso. E aí agora eu vou falar. Teve uma falta... de longe, bem de longe, que o Daniel Alves resolveu bater direto pro gol. Não dá pra entender. Foi um negócio assim horroroso. Vai todo o time se posiciona, era o tipo de lance para levantar uma bola na área, procurar um lance Ou de perigo. jogando curto, na falta no meio campo. Já tinha acontecido 2 lances de escanteio com o Bruno Alves e Arboleda que eu descrevi aqui. Então todo mundo ali naquela expectativa, ele vai meter a bola na área, ele vai jogar uma bola curta, ele chuta sem nenhum propósito pro gol. E por que a gente está criticando isso? São 14 dias, sim, ninguém está jogando no nível. Eu vi muita gente massacrando em redes sociais o Elinho, mas o Elinho, assim como não teve ninguém ofensivamente que tenha se destacado, ninguém. Por quê? Porque nós temos um problema de posicionamento, nós temos um problema nessa transição, nós temos um problema que vai além de jogador A, B ou C, né? Aí depois... O Paulo que teve a sua defesa exposta hoje, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 4-0. Hoje, tudo bem, o Palmeiras criou chances, óbvio, legal. Teve 2 bolas na trave. Só que num time em que o São Paulo teve essa questão de recomposição, essa questão do sistema defensivo, do meio campo longe da defesa, termina um jogo 0-0. Não teve 1 milhão de oportunidades. O Palmeiras certamente teve muito mais oportunidades do São Paulo, algumas claras. Só que não teve essa construção toda, não teve um jogador que você falou, pô, esse cara aqui do Palmeiras... E outro jogo foi 4-0. Contra o Água Santa, a mesma coisa. Nossa, que estreia linda do São Paulo. Muita gente achou a estreia fantástica. Hoje já é um jogo diferente. Então, assim, não dá pra você tirar. Não tava tudo bem quarta-feira e não tá tudo errado hoje, nem vice-versa. E uma coisa que a gente já tinha falado antes do Campeonato Paulista começar, que este começo de campeonato, e que tomara que no próximo jogo São Paulo dê uma boa alternada nesse time titular, vamos poupar alguns jogadores, mas enfim. Nesses lances que eu tava descrevendo, o Daniel Alves ter chutado aí, que faz essa bola, o Thiago Volpe fez não é a primeira vez que ele faz isso, tempo, né? Isso no segundo tempo, mas não é a primeira vez, mas vamos só para situar cronologicamente. Depois da parada técnica no primeiro tempo, São Paulo ficou acuado e o Palmeiras massacrou da gente querer muito que acabasse logo aquele primeiro tempo. E o segundo tempo aconteceu a mesma coisa, mas quase, assim, teve momentos do segundo tempo, principalmente nos minutos finais, que o São Paulo ficou na mesma situação. Parecia quando a gente jogou com o Liverpool, que estava todo mundo recuado ali, só que ali a gente estava segurando uma vantagem. A gente realmente ficou muito acuado, perigosamente acuado. Numa situação dessas, quando o São Paulo ainda estava jogando no segundo tempo, o São Paulo teve o lance do jogo. O Palmeiras teve 2 bolas na trave, é verdade. Uma defesaça do Thiago Volpe que saiu em cima e depois o Arboleda segurou o rebote, né? Foi carimbado.
Mas o São Paulo teve o lance. O Thiago Volpi não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já tinha deixado 2 vezes o Pato em condições. Ano passado ele daria pra fazer uma coletânea de vezes que ele botou pelo menos umas jogadores 4 em ou boas 5 condições. vezes que ele faz o lançamento, mas assim, muito consciente. Ele simplesmente deixou Daniel Alves na cara do gol. Na cara do gol. Daniel Alves matou a bola. E aí, isso é muito subjetivo que eu vou falar agora, mas a minha leitura do Gabriel é a mesma. Muito displicente no lance, muito preciosismo. Ele vira lentamente, vai para cima do goleiro e desperdiça um lance no qual ele tinha uma vantagem ampla sobre, né, o adversário ali. Mais até complicada que aquela do Thiago Volpi, porque o Thiago Volpi teve que sair num lance corrido. O Daniel Alves teve todas as condições. Ele estava com a bola dominada e não tinha absolutamente ninguém. E aí esse tipo de lance, porque depois desse lance perdido, o São Paulo morreu no jogo, morreu. O time de São Paulo não conseguiu mais, ainda entrou o Everton para tentar dar uma desafogada. E entrou bem, teve umas 2 tomadas. Depois, no final lá faltando uns 15 minutos, entrou o Pato, que também foi importante em 2 tomadas de bola na defesa. Uma ele rifou, mas tá bom, a tomada foi muito boa. A outra eu me assustei na hora que ele saiu jogando, achei que ele ia rifar antes, mas foi bom, ele chamou o jogo. É bom, a gente vai torcer para que os jogadores... Mas assim, o que não pode é ficar nesse desespero quando a gente tá começando. Mas você quer comentar do lance do Daniel Alves? O lance do Daniel Alves, ele é extremamente irritante, é um lance extremamente irritante. Contra o Água Santa, a gente já tinha comentado no vídeo de jogo, alguns lances excessivos de firula, quando o jogo não pedia isso, hoje um pouco menos, também pela exigência do jogo, só que esse lance, nossa, cara, é tanta coisa que é difícil começar. O lançamento do Volpi, excelente, quando ele sai na cara do gol, como essa bola vem lá de trás, o Everton, ele não estava tão adiantado, muito pelo contrário, ele estava quase embaixo do gol. Ele estava, se não me engano, na pequena área, pelo menos na risca da pequena área. Quando o Daniel Alves domina essa bola e sai na cara do gol pelo meio, você tem todo o gol para você. Você tem habilidade técnica para isso. Tem qualidade de sobra para isso. Você podia muito bem, enquanto o goleiro se desloca, você tinha 7 metros de trave, o goleiro tinha te dado todo o espaço. 7,32. Sim. Tá. Você rola a bola pro canto e acabou. Você resolve o problema. Eu não entendi, eu sigo. É inacreditável. Só pode ser displicência, porque futebolisticamente falando, ele não é burro. Ele é um gênio. O cara é muito bom jogador. Ele vai andando em direção ao Everton, aí quando o Everton tá quase rachando a bola com ele tenta um toque ali no canto que o goleiro tá saindo, ao invés de jogar no canto oposto. Assim, não deu pra entender. São tantos erros, cara. São tantos erros. Numa displicência, porque ele teve todo... O lance do Dudu, que o Volpi faz uma defesa incrível, foi muito rápido. Ele tem que dominar a bola e bater rápido, porque vinha zagueiro, vinha goleiro, vinha tudo, ele tava pressionado. Ali não, ele dominou a bola, ele foi caminhando. Pega com a perna, hein? O Volpi... Ele vai caminhando, ele tem tempo de levantar a cabeça, fazer o que ele quiser ali. Ele tinha um universo de possibilidades. Aí ele escolhe, continua caminhandinho, passinho curto, aí quer dar toquinho com a bola perto do pé. Pelo amor de Deus, cara. E como a gente criticou uma do Pato ano passado assim, e a gente tá criticando essa no mesmo nível, porque assim, é muito diferente um Elinho ou um Antony desperdiçar, não é para desperdiçar e a gente vai criticar, mas é muito diferente um garoto que tá começando no futebol desperdiçar desta maneira um lance. O Antony foi muito criticado ano passado nos primeiros jogos que ele fez, justamente por essa coisa de conclusão. Eu tava procurando essa palavra jogos, mas depois ele começou a se destacar já no final. Ali não, ali nós estamos falando de um Daniel Alves ou de um Pato, são jogadores que já tem uma excelência assim pro futebol e a gente espera mais. E é um clássico que você tem que entrar com mais sangue nos olhos. Não é característica do Daniel Alves sempre está muito tranquilo. Um cara extremamente competitivo. Mas ele é cara, muito... É um cara que entra em campo sério assim, em termos de seriedade, de competitividade. Caraca, contra o Ceará, me perde a bola porque quer dar 3 dedos aos 49. Aí hoje por causa disso, pelo amor de Deus, cara, sabe? Pra quê? O jogo tá 5-0, você quer fazer um gol mais bonito? Vai lá, beleza, tá 5-0. Não somos fãs, mas ok. Vai lá, eu preferia que ele fizesse o sexto, sério, mas tudo bem. Tá 5-0 é outra história. Um clássico, 0-0, tudo no São Paulo é uma hecatombe. Se uma bola do Palmeiras entra, o São Paulo perde 1-0, a avaliação do jogo já é toda diferente, já tá tudo errado, não sei o quê. Não que agora esteja tudo certo, esteja ótimo, excelente, mas dá um mínimo de amanhã
todo mundo já está um pouco mais calmo, já vamos falar do jogo da Ferroviária, já vamos focar no São Paulo, vamos ver os outros adversários jogar, vamos fazer uma projeção, daqui 2 semanas e meia, mais ou menos, tem jogo contra o Corinthians, vamos pensar, aí o cara me perde um gol desse, pra quê, cara? A diferença desse gol com o São Paulo era enorme, o cara ser displicente, enfim. E o Palmeiras ia trocar, enfim, foi muito, muito ruim. Depois deste lance perdido, não estamos colocando todo o jogo em cima do Dani Alves, podia ter acontecido muita coisa que não pode. O lance específico não pode acontecer. Não pode acontecer. É um lance que não pode acontecer. E ainda mais quando você pega o craque do time, o camisa 10, esse é o tipo de lance que ele tem que decidir. Não quer dizer nada, então ele tem que ir pro banco, não tem. E sobre as trocas, muita gente ficou incomodada. Saiu o Hernanes e não saiu o Daniel Alves. Entenda uma coisa, gente. Daniel Alves está mais inteiro que o Hernanes. Por quê? Porque o Hernanes teve uma temporada muito conturbada o ano passado. Faz muito sentido o Fernando Diniz segurar. A mesma coisa vale quando o Pato entrou, a saída do Pablo. Muita gente queria que tivesse saído o Vitor Bueno, ou tivesse saído pro Pato poder jogar na posição dele. Ali, não era. Ali o Pablo também teve uma temporada atrapalhada por 2 contusões, e o Pato é um jogador que tecnicamente é muito bom, precisa também se adaptar às necessidades do time. O Daniel Alves quer jogar no meio, mas se o Fernando Diniz falar para ele jogar na lateral, ele vai jogar na lateral. Se o Fernando Diniz falar para ele jogar de volante, ele vai jogar de volante. Por quê? O jogador precisa se adaptar e comprar as ideias do técnico. É isso que a gente precisa. Né? E qual foi a outra entrada? Teve mais... Era a entrada principal que eu queria falar. Depois que o São Paulo colocou o Lisieiro. Passou a ser sufocado ali do meio para o fim do primeiro tempo, quando o Palmeiras começou a jogar de uma maneira diferente e o São Paulo não conseguiu mais impor o seu estilo de posse de bola. O intervalo tirou o Elinho, colocou o Lisieiro. Foi uma alteração muito parecida, não só a entrada do Lisieiro, mas a estrutura que o time teve ficou muito parecida com o jogo que o São Paulo fez na Vila Belmiro, em que o primeiro tempo também foi muito ruim. A entrada do Lisieiro melhorou a estrutura do time. Mas o Lisieiro é morto, mas o Lisieiro não sei o quê. A entrada do cara melhorou o coletivo do time. Eu não quero saber se ele vai fazer 25 gols. Se ele puder fazer 25 gols, excelente. Se ele vai dar chapéu, se ele vai sair arrancando o campo inteiro e vai derrubar todo mundo. A estrutura coletiva do time foi melhorada a partir da entrada do Lisieiro. O Tietê ficou menos isolado na marcação do meio de campo. Em teoria, o Daniel Alves foi aberto, foi ser deslocado para a direita. Só que assim como no jogo contra o Santos, ele saía da direita para armar o jogo por dentro. Então o São Paulo muitas vezes concentrava o seu jogo pela esquerda, porque o Vitor Bueno continuava aberto, o Tietê e o Lisieiro faziam essa saída de bola por dentro, e o Daniel Alves saía da direita para o centro. E o outro lado ficava meio que livre ou dependente das eventuais subidas do Juan Fran. Então... e permitiram que o Tietê também pudesse fazer essa cobertura de uma maneira mais segura, sem deixar o time tão escancarado. Então, assim, talvez seja um jogo. Ano passado você não tinha tanto tempo para treinar, era uma outra necessidade, urgência de resultados. Talvez seja uma estratégia hoje, pro Diniz olhar e falar, e se eu tentar começar o jogo dessa maneira? É que eu não gosto desse abandono, digamos assim, do lado direito. Eu não gosto dessa centralização excessiva do Daniel Alves, a dependência excessiva do Vitor Bueno por ali, mas algo para você testar, se adaptar. Para algumas situações de jogo você poder, dependendo do adversário, você ter... Porque assim, tudo que agora o São Paulo precisa nesse Campeonato Paulista é procurar variações de jogo e procurar também, e isso é muito importante, procurar aquele jogador que pode se adaptar a uma função, a outra função. Agora é a hora do Fernando Diniz descobrir quem são os jogadores que podem fazer quais funções. Campeonato Paulista é para isso. Não quer dizer que a gente está abrindo mão de brigar pelo título, não. Principalmente a primeira fase. Porque a primeira fase é uma várzea. Então, aproveitar essa primeira fase, que é, com todo respeito à várzea, que é uma várzea mesmo, e aproveitar para aprender aí quais são as funções que o time pode ter, quais as variações, porque o São Paulo vai enfrentar adversários e condições muito complicadas, principalmente a Libertadores, que vai pegar um time muito grande, que é o River, principalmente nesse tipo de disputa, e estamos falando do passado recente do River nesse tipo de disputa, e vamos pegar 2 times que a gente vai enfrentar em altitude. Então, São Paulo precisa estar preparado para várias formações e os jogadores precisam ter consciência de que precisam jogar em posição A, B, C ou D. Imagino que a hora que o São Paulo vai, pelo menos, mudar um pouco as peças, pode dar aí mais oportunidade, quem sabe não entra um Toró no próximo jogo, quem não sabe um Pato não começa jogando para alegria de muitos, a gente vai torcer para que São Paulo consiga achar nos jogadores que estão lá, né? Enquanto não chega o Igor Gomes e o Antônio, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai tê-los, mas que o São Paulo, enquanto não tiver, conseguir achar essas variações. É isso?
É isso, só agora podemos discutir com um pouco mais de calma. Todos nós, o São Paulo em si, inclusive dentro do clube, para discutir com um pouco mais de calma o que falta para melhorar, o que precisa ajustar, quais são os testes que precisam ser feitos, onde o time errou, como faz para melhorar a construção defensiva, a recomposição defensiva, enfim, tudo, porque se tivesse perdido hoje, aí tá tudo errado, não sei o quê. Mundo... Por mais que com o empate também já tenha, um mecatombe, mas enfim, ainda é melhor do que a derrota, e obviamente, mas também serve para a gente poder ter um pouco de pé no chão para discutir com clareza e com coerência o que o São Paulo pode melhorar, deve melhorar, visando os objetivos reais de 2020, que certamente não é a primeira fase do Campeonato Paulista. Então, agora a gente volta na terça-feira, com a live de terça, a tradicional live de terça, 8 horas da noite. A gente tem Contextualizando na sexta, que a galera que é membro vai assistir antes, membro de qualquer um dos 3 pacotes, 92, 93 ou 2005. Quem quiser mais detalhes, a gente tem um vídeo fixado explicando o que é o Seja Membro, e tem o Seja Membro aí para clicar. E temos as redes sociais aí de todo mundo. Você vai mudar seu arroba, quando você mudar eu divulgo o novo, mas quem quiser achar o Gabriel Perecini, coloca Gabriel Perecini, que o Twitter acha, o meu é Fala Bandana, no Twitter sou eu que comando lá, e a Vives no Instagram é o Fala Bandana. O Gabriel tem o Twitter de rede social e talvez ele vá mexer no Facebook mais pra frente, ele não sabe disso ainda. Tá bom? É isso, galera. Um abração pra todo mundo e vamos São Paulo!